Fala galera, vamos continuar o nosso treino sobre cheque duplo, agora com os exercícios do livro. Já estamos no 5º capítulo do livro, né? Estamos indo bem, é lentinho, mas a gente vai indo. Lembrando que é o vídeo de exercícios, então pegue seu tabuleiro, monte a posição do tabuleiro, se possível, e vamos lá pensar comigo, certo? Quando estiver pensando, evite mexer as peças, né? Sempre tente calcular sem mexer as peças, porque numa partida real você não vai poder mexer as peças e depois decidir, certo? Primeiro decide, depois mexe as peças. Então, temos aqui o primeiro exercício, jogam as brancas e ganham. A resposta é parecida com o que a gente viu lá nos nossos primeiros exemplos, né? A gente usa o tema da atração, com dama G8, cheque, para trazer o rei a essa posição, em que ele fica alinhado com um bispo e uma torre, né? A gente vê que é os principais mandantes do crime aqui, né? Do cheque duplo. Então, no geral, vai acontecer esse cheque descoberto do bispo, que também é cheque duplo. E depois do rei sair, a torre arremata com o mate, né? Enquanto o bispo dá suporte à torre. Lembrar sempre desse padrão aqui, né? Tema tático é padrão, é identificar padrão, e quanto mais padrões você vê, mais fácil fica de identificar esses padrões depois, certo? Então vamos aqui para o próximo exemplo. Agora jogam as pretas e ganham. Vou até virar o tabuleiro para ajudar a visualizar, certo? Pausa o vídeo aí e tenta achar o movimento para as pretas. Aqui é bem parecido, eu dando uma dica, né? Porque eu botei o mouse em cima da peça. É dama F1, cheque, atraindo o rei para F1 novamente, usando o mesmo esqueminha. E aí faz bispo D3 cheque, cheque duplo. E tanto faz para onde o rei for, ele leva mate. Se vier para cá, também é mate. Próximo exemplo. Agora jogando as brancas. Pausa o vídeo e tenta achar o movimento para as brancas. Bem, vocês podem ver aqui, esse rei aqui, esse peão aqui, esse bispo aqui ameaçando. Já pode dar uma dica do que o exercício pede a você, assim, né? Então aqui a gente tem que calcular torre E6, né? Em que ameaça um cheque duplo aqui em G6. Então, por exemplo, se aceitar essa dama aqui que estaria pendurada, torre G6 é mate direto, né? Porque o rei não tem para onde ir e é cheque duplo. Então, depois de torre E6, né, as pretas têm que fazer alguma outra jogada. Se, por exemplo, jogar dama F7, a gente pode novamente fazer esse torre G6. Não é cheque duplo, mas é cheque. A dama não pode tomar a torre, que ela está cravada pelo bispo. Colocaria o rei em cheque. Então a única resposta é ou tomar de peão, que leva mate, ou tomar de cavalo, que, quem diria, leva mate também. Então, aqui você vê que as pretas não têm muitas opções boas. Se tomar de cavalo aqui também, pode até tomar de bispo, depois que dama toma com cheque. Ou então, se quiser ser mais elegante, né, toma de dama aqui. Para quando tomar de dama, tomar com o bispo e também ser cheque-mate. Né? Então, vamos aqui para o próximo exercício. Esse exercício aqui já é de nível um pouco mais avançado, mas não desanime, pause o vídeo e tente achar a resposta para as brancas. Perceba novamente essa formação, né? Bispo na frente da torre, que tudo está na frente do rei. Então, reconhecendo já esse padrão, a gente precisa calcular dama E5 cheque, né? Porque quando o cavalo toma, a gente cria essa situação de possível cheque duplo. Se não aceitar a dama, vier, por exemplo, para cá, já leva mate aqui com torre D8. E se defender de torre, bispo toma a torre e ganhamos uma torre. Não tem muito calcular além disso aqui, né? Se o rei for fugindo, vai acabar levando mate do mesmo jeito, né? Sei lá. Só um exemplo aqui. Vem pra cá. Pode levar esse mate aqui, né? Mas enfim. Então, o principal ponto para se calcular é depois de cavalo toma E5, né?
E aqui se segue com bispo F6, cheque duplo. Perceba que esse bispo está protegido pela torre, então o rei não pode fugir tomando o bispo. Então ele vai ter que vir para H6, certo? Não bispo H6 cheque, porque ele se esconde aqui em H8, e aqui eu não vejo muita saída, certo? Então, bispo F6 cheque, rei H6, opa. Se vier para F8 leva mate, aqui com torre D8, então, o melhor canto para vir é H6. Depois de rei H6, joga bispo G7, outro cheque duplo. E depois de rei H5 única, torre H6 com cheque mate, né? Uma sequência forçada com 2 cheque duplos que leva a mate. Indo aqui para o próximo exemplo, novamente jogam as brancas e ganham. Aqui usa o mesmo princípio que a gente já viu, dama D8 cheque, atraindo o rei para D8 e depois cheque duplo, botando o rei de volta e aí o bispo dá suporte para a torre dar o mate em D8. Né? Você vê que esse tema da atração, combinado com cheque duplo, é extremamente importante. Agora novamente, jogam as pretas. Jogam as pretas e ganham. Percebam, agora dama e cavalo, rei bem aqui, né? Algo pode acontecer. Então aqui a resposta certa é cavalo G3 cheque, obrigando a ser tomado de peão, porque o rei não tem outra casa. E agora, como termina? Cavalo E2 cheque, cheque duplo, rei H1 e dama G1, cheque mate. Né? Perceba que esse bispo ele mais atrapalha do que ajuda, porque se ele não tivesse aí, a combinação não era possível. Já chegamos na metade dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, coloca ela nos comentários do vídeo que eu respondo quando puder, tá bom? Próximo exemplo, jogam as brancas e ganham. Exercício de nível médio, né? 2 estrelinhas. Aqui novamente, ó, dama e cavalo alinhadas, mas perceba que só dá o cheque com o cavalo, né? As pretas podem jogar essa ainda. Certo? Então, e depois que, por exemplo, toma de cavalo, toma a dama. Ou melhor, né? Depois que dá o cheque de cavalo, depois que dá o cheque de cavalo, vai retomar a dama direto, né? Então, a gente tem que preparar um cheque duplo nessa situação. Então, por isso que primeiro joga-se bispo G7. E depois de rei toma, cavalo E8 cheque duplo. Se o rei vier para G8, obviamente, vai mate imediatamente. Se vier para H6, aí o sofrimento se prolonga um pouco, mas é só procurar as jogadas forçadas que dá certo. Então, primeiro, dama F4 cheque. Se o rei vier para H5, leva cavalo G7 cheque, mate. Né? Então ele joga G5. E depois de G5, a dama volta para cima, dá o cheque, rei obrigado a descer, cavalo G7 cheque, rei H4. E como terminamos, dama F2 cheque mate. Né? O cavalo bloqueia essa fuga, o peão bloqueia essa, e a gente dá o cheque nessa diagonal. Um pouquinho mais difícil esse exercício. Vamos aqui para o próximo. Novamente, jogam as brancas e ganham. Né? Novamente aqui a bateria, né? A dama aqui já está pedindo para se sacrificar. Então, sacrifica a dama, D8, rei toma, e aí bispo G5, cheque. Certo? Aqui poderia ter uma dúvida, porque poderia jogar com bispo A5, cheque duplo também, né? Mas aqui o rei foge. E aqui não tem mais o que fazer. Pode dar esse cheque aqui, mas o rei está completamente seguro. E as pretas, e as brancas perdidas, né? Então aqui o cheque certo é bispo G5, cheque. Se o rei vier para E8, leva torre D8, mate. E se vier para C7, leva bispo D8, mate. Né? Bem interessante esse jeito, né?
Se for para um lado, leva o mate com a torre, e se for para o outro, leva com o bispo. Indo para o próximo exemplo. Novamente um de nível médio, certo? A variante é um pouco mais longa, precisa calcular um pouco mais. Novamente vemos a bateria aqui famosa. Então, já está pedindo para sacrificar com dama D8. E depois de rei toma D8, bispo G5 cheque duplo. Sendo que aqui nessa situação é um pouco mais complexo, porque depois de rei A8 e torre D8 cheque, o rei consegue vir para F7. E aí que entra a parte do cálculo mesmo, que é você perceber depois de E6, é praticamente forçado a tomar. Se vier para cá, leva cavalo F4 checkmate, né? E depois que, por exemplo, toma aqui de rei, né? Leva cavalo F4, rei F7 e cavalo E5 mate. Certo? Tinha outra situação que se o rei poderia não aceitar a dama também, mas aqui leva o mesmo estilo, né? Rei E6, cavalo F4, rei F7 e cavalo E5 é mate. Certo? Se na situação tomar de bispo, como as brancas dão mate? Pausa o vídeo aí e me diga. Muito bem. Simplesmente cavalo E5 é mate também nessa situação. Para você que achava que eu não ia analisar o bispo toma, certo? Vamos lá para o próximo exemplo. O antepenúltimo exemplo. Jogam as pretas e ganham. Ó, mesma bateria. Né? Pausa o vídeo aí e acha a combinação. Muito bem. Dama D1. Tá ficando repetitivo, né? Já, quando você sente que está ficando repetitivo é porque você já está dominando o tema muito bem. Rei toma D1. Cavalo E3. Cheque duplo, né? E depois de rei A1, torre D1 é mate. Certo? Mas, Matheus, é muito fácil, sim, você dizendo que o exercício que as pretas ganham, que as brancas ganham. Mas como é que eu vou achar isso numa partida minha mesmo? Aí que o bicho pega, né? Mas, ó, você já tem algumas dicas. Você consegue formar uma bateria desse tipo, consegue criar uma situação de cheque duplo, calcule, né? Veja se dá certo. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Aí é aí que entra o cálculo, para você saber quando você deve entrar numa variante dessa e quando não deve entrar. Certo? Agora, novamente, jogam as brancas e ganham. Pausa o vídeo aí. Novamente, ó, temos uma bateria, o rei aqui. Então, usamos o tema da atração. Dama toma G7. Rei toma G7. E agora, cavalo F5. Porque depois de rei G8, cavalo H6 é mate. Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Né? Aqui jogam as pretas e ganham, certo? Existe nível médio também, pra gente tentar descobrir. Muito bem. Sacrifica a dama de novo e você vai conseguir criar uma sequência de cheques duplos que termine em mate. Depois que rei toma a dama, torre G3 é cheque duplo, né? Não pode tomar a torre porque ela está protegida pelo bispo. Então, rei H2, torre G2 é cheque duplo de novo, rei H1, torre H2 é cheque duplo de novo, né? Porque a torre está protegida, e tem esse cheque do bispo, então não pode tomar a torre com o cavalo. E depois de rei G1, torre H1 é mate, certo? Bem interessante esse exercício também. Espero que tenha ficado bastante fixado na cabeça de vocês essa questão do cheque duplo e como ele pode aparecer em diversas situações, né? Agora vamos para a parte mais difícil, que é tentar identificar isso nas nossas partidas, né? Tentar criar situações onde isso é possível, né? Se tiver alguma dúvida, reitero, coloque nos comentários aí que a gente responde, alguma variante que eu posso ter furado, que eu não analisei e que você ainda não conseguiu ver ou alguma coisa assim, né? Se gostou do vídeo, compartilhe com a galera aí dos grupos do WhatsApp de xadrez, ou galera do clube, ou sei lá, quem você quiser.
Se inscreva no canal se não tiver inscrito. E é isso aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.